Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Ainda estamos daquela ressaca boa da vitória do Santos diante do Fluminense 2-0, mas agora o Santos também tem um confronto neste final de semana diante do Atlético Paranaense. Não sabemos ainda se o Atlético Paranaense vai com time misto, time titular, reservas, mas sabemos de algumas questões do Santos Futebol Clube, né? O Santos divulgou a lista de relacionados que a gente passa para vocês daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos aos desfalques para essa partida. Então, os desfalques que são certos. Marinho está suspenso, Camacho tá com problema na coxa, Léo Batistão problema na panturrilha, Gabriel Pirani e Jobson tratando de um problema no tornozelo, Kevin Maltos também tá fora, John e Sandri também com problemas no joelho, seguem de fora para esse confronto. E o Giamota, que está aí resolvendo alguns problemas particulares, foi liberado pelo Santos, ele também está nos momentos finais, digamos assim, da negociação com o Inter de Miami. Inclusive, o Edu Dracena, executivo de futebol do Santos, vai avaliar também nos próximos dias se o Giamota volta a vestir a camisa do Santos ou não. Já falamos aqui sobre esse assunto, eu já dei minha opinião, que eu acho que o ciclo do Giamota já se encerrou. Ele acabou sendo expulso e fazendo aquele pênalti que, de uma certa forma, prejudicou bastante o Santos, não só na partida diante do América, né, mas no contexto geral nessa briga contra o rebaixamento. Então não vejo mais clima. E até mesmo, né, por questões, até mesmo de segurança, né, do atleta, enfim, ele foi ameaçado, a esposa foi ameaçada nas redes sociais. Então acho que o melhor é cada um seguir sua vida, já libera ele para resolver questões, né, da mudança para os Estados Unidos, enfim. Agora, vamos aos relacionados do Santos para essa partida que o Santos divulgou. Por quê? Porque o Santos já está viajando. Grava esse vídeo, o Santos já está rumo ao Paraná de ônibus, né? Foi um pedido dos jogadores do Santos, estão indo de ônibus, aquele ônibus que tem leito, né? Coisa chique, coisa fina, como eu falei até em outro vídeo, o ônibus que o Santos vai, o leito é melhor que a minha cama. Então, vão muito bem acomodados, né? Foi um pedido dos jogadores, até para conseguir descansar mais, porque toda essa questão, essa logística, né, de aeroporto, fazer check-in e tal, ir para São Paulo, também ia ser mais desgastante. Então, os próprios atletas pediram para ir de ônibus. Então, vamos colocar aqui na tela os relacionados do Santos para essa partida. Temos também algumas novidades até mesmo positivas para esse jogo. Então, goleiros: João Paulo, Diógenes e Jandrei. Laterais: Madison, Pará, Felipe Jonathan e Moraes. Zagueiros: Luiz Felipe, Emiliano Velasquez, Robson Reis, Danilo Boza, Wagner Leonardo e Derek. A novidade aí, Luiz Felipe voltando depois de 2 meses no departamento médico, finalmente volta a ser relacionado. Fica a incógnita aí se ele será titular ou não. O Santos teve um treino hoje no CT Rei Pelé, antes de viajar para o Paraná, só que foi aquele treino regenerativo, né? Depois de um jogo contra o Fluminense e tal, e terá um treino mesmo para valer, um treino mais tático, né, visando a escalação, amanhã, sexta-feira, em Curitiba. Então, fica aí o registro, talvez teremos aí mais informações na sexta-feira. Volantes: Vinícius Balieiro e Ivonei. Ivonei voltando também a ser relacionado. Meias: Carlos Sanches e Luiz Henrique. Atacantes: Diego Tardelli, Raniel, Marcos Leonardo, Ângelo, Matias Lacava, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Então, perceberam aí duas posições que o Santos está carente. Volantes, tem 2 apenas, Balieiro e Ivonei. Meias, Sanches e Luiz Henrique, né, o Luizinho, que estão à disposição. O que acontece? Sem o Zanocelo, que está suspenso para esse jogo, o Santos começa a pensar numa nova formação para esse meia. Talvez Sanches possa voltar a ficar à disposição, visto que também não terá o Giamota. A gente tinha até comentado, o Giamota voltando a ficar à disposição, né, porque ele estava suspenso para o último jogo. Talvez ele possa até mesmo brigar ali para uma vaga como titular, mas o Giamota nem foi relacionado e talvez nem vista mais a camisa do Santos. Pode ser que o Carlos Sanches volte a ser titular, tá? Imagino que o Felipe Jonathan continuará
como titular desse time do Santos. Gostei na partida contra o Fluminense, né, da postura do Felipe Jonathan, gostei, o manteria como titular. Agora, esse outro homem na vaga do Zanocelo talvez seja o Sanches. E aí que eu fico um pouco com o pé atrás, porque o Sanches não é aquele jogador intenso. Então, se a gente está pensando numa intensidade para jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, eu gostaria de um jogador mais intenso. E o Sanches para segundo tempo, assim como aconteceu contra o Fluminense. Talvez o Tardelli também seja mantido, né, jogando ali no meio, barra ataque. Precisa ver quem vai jogar na vaga do Marinho. Eu gostaria muito que fosse o Ângelo. O Ângelo, para mim, está cavando aí uma vaguinha cada vez mais nesse time do Santos, principalmente na ausência do Marinho. O Marinho, como a gente falou aqui, recebeu o terceiro cartão amarelo, né? Tá fora desse jogo contra o Atlético Paranaense e volta contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Mas eu iria de Ângelo. Até senti na coletiva o Carille meio que pode ser que seja o Ângelo e tal. Tem a opção do Marcos Guilherme também fazer o lado direito, mas eu sinceramente não faria isso. Manteria também essa mesma formação, né? O Marcos Guilherme como ponta e o Lucas Braga como ala. Deu certo, tá? Deu certo. A não ser que ele coloque também o Moraes como lateral, aí ele avança o Lucas Braga e o Marcos Guilherme na função do Marinho. Pode ser também uma opção do Carille para essa partida. Volto a dizer que prefiro o Ângelo nesse jogo. É uma partida extremamente importante para a gente. O Atlético Paranaense tem 34 pontos. O Santos tem 32. O que significa que uma vitória do Santos faz a gente passar o Atlético Paranaense e colocar mais um time, né, abaixo de nós nessa luta aí contra o rebaixamento. Então, vale também acompanhar, né? Vamos falar aqui no nosso pré-jogo, quando tiver tudo definido em relação à escalação do Santos, a uma provável escalação do Atlético Paranaense. Pode ser que eles escalem titulares, reservas, um mistão, mas é importantíssimo a gente vencer o Atlético Paranaense para dar esse próximo passo e chegar no clássico contra o Palmeiras ainda com mais moral. O Santos precisa jogar igual jogou contra o Fluminense, não dar espaço. Marcação, pressão, né, sempre pressionando o adversário, muito bem postado na defesa. O Santos esteve muito bem postado contra o Fluminense. Talvez o Robson Reis seja mantido entre os titulares. Fica a dúvida em relação ao Luiz Felipe. A gente não sabe se ele já está 100%, se está com ritmo de jogo ou algo do tipo, mas eu manteria. Tá? Manteria, e aí no segundo tempo, dependendo de como está a partida, você coloca o Luiz Felipe alguns minutos para que ele volte a pegar esse ritmo de jogo. Mas, inicialmente, né, só mudaria as peças de quem não pode jogar esse jogo, que é o caso do Marinho, que está fora, e o Zanocelo fora também, né? Ambos estão suspensos. Mas agora é com vocês. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Como que vocês escalariam esse time do Santos para enfrentar o time do Atlético Paranaense? O time do Atlético Paranaense, que é um time que propõe o jogo, principalmente em casa, propõe o jogo contra o Flamengo. Eles ficaram mais, né, na defensiva, digamos assim, mas muito eficientes no contra-ataque, muito eficientes no contra-ataque. Então o Santos tem que tomar cuidado com isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês, como vocês colocariam esse Santos em campo sabadão às 17 horas. Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever para você não perder nenhum conteúdo sobre Santos Futebol Clube. E se você quiser se tornar membro do canal na categoria Maior Brasileiro e Patrocinador Master, você concorre a uma camisa oficial do Santos, a camisa número 3. Camisa que está dando sorte para gente, que está com 100% de aproveitamento. Vencemos o Grêmio e vencemos o Fluminense, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no